Mídia e o ideal do eu, como eles se relacionam? Então, esse será a aula de hoje e o restante dos temas da segunda aula sobre a questão do narcisismo com a visão psicanalítica. Então, te convido a assistir até o final esse vídeo. Então, vou me apresentar, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano de faculdade na Uninter e meu objetivo é me formar psicanalista. Mas lembrando, isso eu vou falar sempre em todos os vídeos, que para ser um psicanalista não basta ter a graduação, né? Porque o que para ser um psicanalista, além de adquirir o conceito, as teorias, o psicanalista tem que passar por análise também, tem que sempre fazer análise, e também tem que ter uma supervisão quando estiver tratando pacientes. Então, para isso, tem que ser psicanalista e estudar para o resto da vida. Então, para isso que precisa ser, ou melhor, tem que ter esse caminho, percorrer esse caminho para ser um psicanalista. Fora isso, não tem como ser. Então, para ficar bem claro, não é basta ter uma graduação, né? Ter um diploma que vai dizer que tu é psicanalista, né? Que é o meu caso, eu posso me formar. Se eu não fizer análise e não buscar supervisão, não posso ser considerado psicanalista. Tá? Então, isso é muito importante estar bem claro. Então, e na aula passada, né, eu acabei apresentando a diferença entre o eu ideal e o ideal do eu. Se tu não viu esse vídeo, te convido a assistir o vídeo da aula passada, o ideal do eu e o ideal, a diferença entre os dois. E a diferença a diferença não. E a parte que entrou a questão da narcisismo patológico em relação ao eu ideal, como é que estavam relacionados. Então isso foi bem importante. E agora vem a questão, a continuação da segunda aula, que é a mídia e o ideal do eu. O que se relaciona uma coisa com a outra? Porque a disciplina, além de ser da questão do narcisismo na visão psicanalítica, que seria o narcisismo, ainda traz a questão da cultura midiática. Então, por isso que a mídia acaba entrando no rol dos conteúdos. Então, vamos começar, sem mais delongas. Vamos para o tema 3, mídia e ideal do eu. Antes de começarmos propriamente esse tópico, né, agora aqui no texto, vamos relembrar a definição do ideal do eu para que não haja confusões. Então aqui já vai dar um remember, digamos assim, da questão do ideal do eu. Então, de acordo com Freud, trata-se de uma formação subsequente ao eu ideal e que se desenvolve quando o indivíduo começa a internalizar normas, exigências, expectativas sociais e culturais. Lembrando que aquela projeção, o ideal do eu é aquela coisa que vem de fora. As questões das relações, o que seria bom para a sociedade, como é que tu vai ser visto. Então, é o ideal do eu. Diferente do eu ideal que volta lá no narcisismo primário, que é a questão da infância, do bebê. Então, para isso ficar bem claro. Será, portanto, um modelo ideal que vamos perseguir ao longo de nossa vida. E nem a questão lá, vou ser médico porque para a sociedade, se eu for médico, eu vou ser bem valorizado, vou ter um olhar assim, ele é médico, ele é doutor, né? Nem chama médico, chama doutor. Enfim, né? Então é isso aí. Então uma tentativa de recuperarmos a perfeição perdida do eu ideal por meio de uma nova forma manifestada por um ideal de comportamentos e valores sociais. Então, na verdade, é como se fosse uma nova busca. Ao verificarmos, portanto, como os aspectos culturais e sociais são importantes para a formação do ideal do eu, e como ele orientará a nossa forma de ser e estar no mundo, claro, porque as regras e os ideais vêm tudo para nós, ou dos nossos pais, dos nossos colegas, enquanto escola, enquanto a mídia, a TV, o que nos traz, dizendo que é bom, as redes sociais hoje em dia. Então tem muitas questões que traz. Por exemplo, daqui a pouco, por exemplo, geralmente da questão das mulheres que aparecem com danças, enfim, ou com corpos esculturais, que na verdade nem se sabe se é ou não é, mas aparece. E aí as pessoas acabam idealizando, buscando o ideal do eu, fica buscando, porque a questão da mídia também está trazendo, a questão das redes sociais. Então, vamos ver. O Lasch afirma que toda sociedade reproduz sua cultura, uma vez que esta molda nossos valores, crenças e comportamentos,
influenciando, portanto, de forma direta, nem indireta, direta, nossa percepção de nós mesmos e dos outros. Olha que loucura isso. Isso é muito importante, ó. Toda a sociedade reproduz sua cultura. Isso é fato. Claro que dependendo da sociedade muda a cultura, mas a sociedade ela reproduz aquela cultura, onde ela está localizada. Assim, podemos compreender que a forma como construímos nossa identidade e definimos nosso papel na sociedade é determinada culturalmente. Então, tudo que a gente define de nós mesmos é através da sociedade, ou de acordo com a sociedade. Então, da mesma forma, podemos perceber que nossas patologias, ou o que é considerado como patologia, também refletem nossa época. Então, isso tudo vai de acordo com os tempos. E aqui vamos fazer uma reflexão. Ó. Se voltarmos no tempo para os séculos XIX e início do XX, onde Freud começou a despontar com a questão da psicanálise, podemos verificar que tínhamos uma sociedade marcada por valores conservadores e moralistas, que enfatizava a repressão dos desejos e comportamentos sexuais, diferentemente de hoje. Então, Freud, sem dúvida, viveu em uma época em que se valorizava as aparências e a aderência a rígidos códigos de conduta social. Então, imagina se, por exemplo, uma dama da sociedade estivesse usando roupas impróprias na época, o que hoje as mulheres usam seriam impróprias na época. Então, por isso que acaba nessa questão do comportamento sexual também. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Arrumando o microfone. Tá? Então, Freud, sem dúvida, viveu em uma época em que se valorizavam as aparências e aderência a rígidos códigos de conduta social, que a mulher ocupava um espaço de servidão e submissão. Sendo assim, não é surpresa vermos que Freud, em sua clínica, se deparou com as histéricas e dedicou grande parte de seus trabalhos à neurose, ao recalque, que é onde era muito forte nas mulheres. E nos homens também na questão da neurose, mas as histéricas predominantemente eram das mulheres. Questão do recalcamento sexual. A Primeira Guerra Mundial destruiu muitas certezas e revelou a fragilidade da civilização europeia. Então, dessa forma, vamos perceber como esse contexto permeará os escritos de Freud sobre a cultura e civilização. Inclusive, ele tem um artigo sobre isso. Além de vermos o desenvolvimento da teoria do instinto de morte. Então, aí vai percebendo que as coisas vão se desenvolvendo de acordo com a sua época. Com certeza, hoje, já se traz outras questões. A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais devastadores do século XX. Não somente pelos horrores do conflito em si, mas também pelo impacto profundo que teve na saúde mental das populações envolvidas na prática clínica. O trauma causado pela guerra foi vasto, com milhões de pessoas sofrendo as consequências psicológicas das experiências vividas. Imagina, o brasileiro não tem essa consciência do que alguns países têm em relação à guerra. Então, incluindo o luto, a perda de entes queridos, a destruição de lares, deslocamento forçado e a exposição à violência externa. Então, vamos verificar, portanto, um aumento significativo de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade e distúrbios psicossomáticos, que daí são reações no corpo. Torna-se necessária a compreensão do trauma e suas implicações profundas no comportamento humano. Imagina o impacto das questões de uma guerra. Tu vendo pessoas que tu conversou um minuto atrás, vê morrendo do teu lado. Ou às vezes tu perdeu uma perna, como acontecia muitas vezes, um braço, pegando um explosivo sem querer, enfim, ou às vezes atingindo mesmo. Fome, sede. Olha, para quem já assistiu filmes de guerra, e se tu não assistiu, recomendo que assista. É muito importante para ver essa visão desse lado da guerra. Tá? Então, assim, e além disso, voltando para o texto, em vista do grande número de pessoas que precisavam de suporte, tivemos mudanças na clínica com a realização de análises feitas em grupo e psicanalistas, tais como o Winnicott, indo em programas de rádio para auxiliar as famílias e suas crianças. E também teve a questão dos estudos do
Do Bion, também na questão de grupos, que ele fez muito em função das guerras. Se eu não me engano, na Segunda Guerra Mundial também. Então teve muito trabalho em cima dessa questão. Aí na década de 60 e 70 tivemos um período de intensas transformações sociais e culturais. Aí já começou a mudar a questão. Marcado por movimentos de contracultura, lutas pelos direitos civis, feminismo e outras formas de contestação às normas estabelecidas. Foi uma época marcada pelo movimento hippie, pelo protesto contra a guerra do Vietnã e pela luta por direitos civis e igualdade. Olha quanta mudança em relação ao período de Freud, por exemplo, que não teve isso. Em que tivemos uma busca por novas formas de viver e de se expressar. Esses movimentos questionaram as convenções sociais, incluindo as abordagens convencionais à saúde mental, que eram frequentemente vistas como repressivas e aliadas com uma sociedade conservadora. As feministas argumentavam que muitas condições diagnosticadas como histeria ou depressão eram, na verdade, respostas naturais à opressão e à desigualdade de gênero. E, de fato, é. E essa crítica levou a uma conscientização maior sobre como o gênero influencia a experiência de saúde mental e a necessidade de abordagens terapêuticas que levassem em consideração as experiências específicas das mulheres. E aí, diante de tantas mudanças sociais, vamos ter o surgimento da psicologia do self, que enfatiza a importância das experiências subjetivas e das necessidades emocionais individuais na formação de identidade, ou da identidade. E ao início de uma reavaliação da institucionalização de pacientes psiquiátricos e o desenvolvimento de alternativas de tratamento comunitário, por exemplo. Então, tu percebe que já vai tendo muitas transformações, muitas mudanças sociais e culturais, e isso acaba afetando também na questão da mentalidade, do psique da pessoa, ou das pessoas. E aí entraremos na contemporaneidade, seriam os dias de hoje, acredito. Às vezes eu acho que sim, não, porque já era contemporâneo quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Aí, às vezes eu fico meio perdido, mas vamos lá. Na contemporaneidade, vivemos cada vez mais imersos em individualismo competitivo, no qual buscamos incessantemente satisfação e sucesso pessoal. A busca é aquela coisa mais egoísta. Para tanto, temos que trabalhar incessantemente para que possamos consumir o que não precisamos, mas desejamos ter para sermos melhor que o outro. A busca de estar sempre acima. E aí o Lasch sugere que a cultura moderna promove uma autoabsorção e uma preocupação excessiva com o eu. Aí já inverte, que daí não são questões de traumas, é questão de buscas. Refletindo em comportamento que valoriza a superficialidade e a imagem externa em detrimento das relações interpessoais autênticas. Mais vale é o que tu mostra do que o que tu realmente é, pelo que eu estou percebendo aqui. E observa ainda que essa orientação narcisista é em grande parte uma resposta às condições sociais hostis e a crescente insegurança em um mundo marcado pela alienação e pela perda de sentido. Então, claro, quanto mais vai perdendo sentido, pelo que eu estou entendendo, então vai acabando aumentando a questão da individualidade. E essa busca por autoafirmação e sucesso imediato, sem uma base sólida de valores ou sentido comunitário, exacerba sentimentos de vazio interior, ansiedade e depressão. Claro, tu olha mais para si do que para o outro. Então não interessa se o outro vai estar bem ou não, interessa que tu está bem. E era isso. E para ele, o Lasch, a publicidade onipresente em nossa sociedade não se limita a promover produtos, mas atua como um instrumento poderoso para moldar a identidade e o comportamento das pessoas. Que aquilo, enquanto o que a mídia está trazendo à tona, as pessoas estão buscando, estão comprando a ideia. Em vez de comprar produtos, tu compra a ideia. Então, por meio de imagens cuidadosamente construídas e mensagens subliminares, a publicidade incentiva o público a se identificar com um ideal de perfeição que é inalcançável. Então, aquela coisa, tu vê uma perfeição, por exemplo, e tu acha não. É natural, tu tá enxergando uma perfeição. Tá vendo alguém bem sucedido. Então, tu acredita que também vai ser bem sucedido. E aí tu vai em busca disso. Só que tu não sabe se realmente a pessoa está bem sucedida. Ou daqui a pouco ela está bem sucedida financeiramente, mas emocionalmente não.
E mesmo se tiver, essa pessoa também vai ter faltas. Ela também está buscando algo. Daqui a pouco ela está se espelhando com outra coisa. Porque todos nós somos faltosos. Não interessa se alguém está melhor ou pior. Mas todos nós temos faltas. Isso aí tem que deixar bem claro para ti. Todos nós temos falta. Todos. Porque se não tivéssemos se não fôssemos faltosos, a gente tenderia a morrer. Porque daí não teria mais objetivo nenhum de vida. Então, isso é uma questão da psique importante, a nossa manutenção de viver. Então é isso. Só que a publicidade, que é o que está trazendo o texto, é que traz uma imagem ao contrário. E as pessoas acabam comprando essa ideia. E aí, por isso que as pessoas acabam ficando mais doentes. Porque mexe com as questões faltosas. Então, incentiva o público a se identificar com um ideal de perfeição que é inalcançável, levando à criação de um eu ideal, baseado na aparência e no consumo. Então, segundo Lesch, a mídia, em todas as suas formas, contribui para a fragmentação da identidade, ao oferecer um espectro de modelos culturais e estéticos que o indivíduo deve seguir para se sentir aceito e bem-sucedido. Ele argumenta que essa pressão para se conformar a um ideal é uma forma de controle social, que ao invés de libertar o indivíduo, o torna ainda mais vulnerável à manipulação e alienação. Aí por isso que, no exemplo dos fisiculturistas, que busca a questão do corpo ideal, acaba usando bomba, que seria nada mais que hormônios em excesso. Todos nós homens temos testosterona, só que com o passar do tempo vai diminuindo. Então, na verdade, quando tu injeta testosterona, a chamada bomba, tu bota testosterona acima até de quando tu tinha 15 anos. Então, é como se tu enganasse teu corpo dizendo que tu é um guri de 15 anos. Só que, na verdade, não é. E é onde as pessoas acabam, aí os caras que usam acabam machucando, se lesionando, ficando com marcas permanentes de lesões, marcas no sentido de sentir dores, não conseguir ficar mais de meia hora de pé porque dói as costas. Porque, claro, porque a testosterona, que é o hormônio, enganou o corpo, dizendo, tu é guri, tu pode. Só que não. Mas aí acaba se excedendo. Mas tudo em busca desse eu ideal. Né? Então, por isso que fala aqui no texto. Então, por isso que fala que ao invés de libertar o indivíduo, torna ainda mais vulnerável à manipulação e alienação. O ideal é que se torna uma fonte constante de frustração e mal-estar. Então, em uma sociedade que valoriza a perfeição, tá em entre aspas aqui, desempenho, a produtividade, não é de se estranhar que, de um lado, tenhamos um aumento no diagnóstico e na medicalização de pessoas com autismo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Ou seja, que não se encaixam nos atuais padrões de outro lado. E há a utilização crescente do uso de testes psicológicos para descobrir, de novo, olhando a pessoa por questões, características padrões, o coeficiente de inteligência de crianças cada vez menores em decorrência de uma hipervalorização dos pequenos gênios. Então não é que as crianças estão ficando burras ou menos inteligentes, é que na verdade estão hipervalorizando as exceções, que nascem com uma percepção melhor, enfim. Então essa é a questão. Impressionante. E aí adentraremos ao tema 4, que é um impacto nas relações interpessoais. E aqui é um ponto muito importante, porque como a questão da patologia narcísica, o narcisismo patológico, ela afeta potencialmente nas relações interpessoais. Que se não fosse isso, até passaria batido. Porque a pessoa achar que é grande, que é grandiosa, tudo bem, não vai afetar a vida de ninguém. Se a pessoa chega e dizer, porque eu sou o cara, em tese não vai influenciar, não vai mudar nada na vida de ninguém. Mas aí que tá, onde é que entra o problema? Nas relações interpessoais, que veremos aqui. Então, diante de tudo que já foi abordado até agora, não podemos duvidar que o eu ideal e o ideal do eu impactam e são impactados pelas relações interpessoais, especialmente se levarmos em consideração as teorias freudianas e lacanianas. Então, a imagem idealizada que temos de nós mesmos, o eu ideal, pode ser muitas vezes projetada no outro e impactar nossas relações de forma a procurarmos sempre um parceiro que reforce essa idealização,
Em contrapartida, o ideal do eu, que representa de forma geral as normas internalizadas do outro, também causará impacto. Porque, claro, né, muitas vezes a gente exige que, por exemplo, nossos namorados, esposas, ou os esposos e namorados, enfim, acabam exigindo do outro certas perfeições, que na verdade são buscas nossas mesmo. E a gente acaba projetando na outra pessoa. Como a gente não consegue atingir esse eu ideal, isso serve para todos, então muitas vezes acaba projetando na outra pessoa esse eu ideal. Inclusive que é a fase do apaixonar. Lá a pessoa dizem que a paixão é cega. Na verdade, por que ela é cega? Porque, na verdade, a gente projeta o eu ideal na outra pessoa. Então, óbvio que a gente não vai enxergar as falhas da outra pessoa. E isso acontece a mesma coisa ao contrário. A outra pessoa também não está enxergando as nossas falhas. Porque também a outra pessoa está projetando um eu ideal em nós. É dos dois lados a questão. E acaba, às vezes, atrapalhando. E algumas questões também. Que aqui é o que fala, e também que o ideal do eu, que lembrando que as coisas que vêm de fora. Aí Fink afirma que nas relações interpessoais, especialmente em contextos neuróticos, os indivíduos tentam constantemente se alinhar ou rebelar-se contra esse ideal, projetado sobre figuras de autoridade como analistas, na tentativa de conquistar amor e aceitação, que é a questão do projetar num próprio terapeuta. Essa tentativa de se moldar ao ideal do outro é um mecanismo central em muitas neuroses, em que o sujeito se perde na demanda do outro sem refletir sobre seus próprios desejos, mas mais na vontade do outro do que no seu próprio. E aí os conflitos gerados nas relações interpessoais, ocasionando sentimentos de culpa, menos-valia, inadequação, frustração, entre outros, vão nos obrigar a recalibrar constantemente nossos ideais de forma a nos adequarmos às expectativas tanto nossas como dos outros. Então, de acordo com Lash, o narcisista não consegue viver sem uma audiência que o admire. Então, aqui já está falando da questão do narcisismo patológico. Assim, suas relações se transformam em um espelho de forma a distorcer o ideal do eu, tornando uma projeção dos desejos e expectativas nos outros, em vez de uma verdadeira internalização de valores e aspirações pessoais. E aí, outro ponto interessante levantado pelo autor é que, embora atualmente haja a exaltação da cooperação do trabalho em equipe, abrigamos em nosso ser impulsos antissociais e competitivos. Ressalta ainda que a competição, tanto em relações pessoais quanto profissionais, não é vista como uma busca saudável pelo crescimento, mas como uma luta pela sobrevivência emocional e social, em que o eu é constantemente posto à prova e frequentemente distorcido pela necessidade de se destacar e superar os outros. Né? Então, diante desse quadro, ele nos diz, apenas de podermos chegar a essas conclusões sozinhos, que essa busca por sucesso, validação, admiração, desaguará em relações superficiais, insegurança, fragilidade, falta de autenticidade, isolamento emocional, enfraquecimento dos laços familiares, além de um menor tempo para relacionamentos reais e saudáveis, que daí está muito focado em si. Né? E aí entra no nosso último tema da aula 2, que é o tema 5, desenvolvimento da identidade. Como a identidade se desenvolve? Então, todas as questões que trabalhamos até o momento em nossos estudos nos mostram como podemos pensar o desenvolvimento da identidade sob as perspectivas freudiana e lacaniana. Então, ao levar isso em consideração, pensamos que seria mais proveitoso trabalharmos esse item por uma abordagem winnicottiana. Para tanto, vamos iniciar fazendo uma breve revisão conceitual. Então, aqui já vai trazer uma revisão. O que seria o sentido de ser? Então, refere-se à capacidade do indivíduo de sentir-se real, existir no mundo. Tipo, tu se sentir pertencente ao mundo. Estabelecer relações autênticas com base em uma posição de ser. Então, é aquela coisa do dar sentido ao ser, de ser mesmo. É bem literal. Ó. Sentido não é algo dado, mas é construído por meio de experiências repetidas de cuidado em um ambiente suficientemente bom, que é onde os pais, ou os cuidadores, tornam essa experiência saudável, de certa forma, falando suficientemente bom, porque não é a questão do ser um lugar perfeito, mas ser suficientemente bom para te crescer,
psiquicamente saudável. Por isso que ele é algo construído. Então, ou seja, está intimamente ligado à qualidade das primeiras relações e à capacidade do ambiente de sustentar o desenvolvimento psíquico do bebê. Então, é onde nasce a questão do sentido de ser. Outro conceito importante aqui, que traz o texto, é integração e não integração. O que seria isso? Então, trata-se de estados distintos do amadurecimento psíquico do indivíduo. Então, estados distintos, em que a integração se refere ao processo pelo qual as várias partes da psique do indivíduo se unem em uma identidade coesa e funcional. Porque lembrando, né, assim, a gente nasce, enquanto bebê, a gente nasce fragmentado. A gente não é integrado. É como se fosse um quebra-cabeça desmanchado. E aos poucos esse quebra-cabeça vai juntando, que é a integração. Então, só para te ter uma ideia. E é fruto de um amadurecimento que envolve a unificação de experiências, sentimentos e pensamentos. Então, ao longo do tempo, tu vai juntando esse quebra-cabeça, vai moldando, vai integrando, resultando na formação de um self integrado e na capacidade de indivíduo sentir-se como uma unidade. Mas em contrapartida, a não integração é um estado primitivo no qual o bebê ainda não tem um senso de self coeso, como expliquei anteriormente. Nesse estado, as experiências e os sentimentos ainda não foram organizados. É um quebra-cabeça desmanchado, uma estrutura integrada. E se não for adequadamente manejado ou encaixado, pode levar a dificuldades na formação da identidade. Em muitos casos, a questão até do desenvolvimento psicótico. E aí vem a questão da identificação primária. O que seria a identificação primária? De acordo com Dias, a identificação primária em Winnicott refere-se à forma como o bebê inicialmente se identifica com a mãe. Então, é aquele primeiro momento que ele se identifica com a mãe, ou com o cuidador principal. Baseia-se em uma relação profunda e pré-verbal, na qual o bebê não diferencia a si mesmo da mãe. Lembra que bebê e mãe é como se fosse uma coisa só. O bebê ele não tem noção que a mãe é um sujeito separado. Havendo uma condição de dependência absoluta. Por isso que ele fala em identificação primária. Primária é o início. O 2 em 1 da unidade mãe-bebê prevalece. A qualidade dessa identificação primária impactará diretamente o sentido de segurança e a capacidade de integração do self no futuro. Tem um exemplo, fizeram, não lembro se foi um teste, teve a questão da mãe que um dos bebês, quando nasceu, ela acolheu, deu carinho, coisa e tal, assim, acolheu na primeira hora de vida. Já o outro bebê que nasceu, ficou uma hora chorando. Né? E depois a mãe foi lá, acolheu tudo. Na fase adulta, quem teve acolhimento cedo, digamos assim, se tornou um adulto confiante, que não tinha problemas psíquicos, não assim, né, exagerado, enfim, né? Nasceu saudável, digamos, ou desenvolveu psicicamente saudável. Já o outro teve questão de autoestima, insegurança, então teve essa questão de diferença isso tudo relacionado ao início de vida. Então, por isso que fala que a qualidade dessa identificação primária, desse fato, é o que impactará diretamente no sentido de segurança e capacidade de integração do self no futuro. E aí tem outro conceito, capacidade de criar. Trata-se de um aspecto essencial do desenvolvimento do self e da saúde mental. Então é onde vai se desenvolvimento o self, o eu. A criatividade para Winnicott está intimamente ligada ao processo de amadurecimento e ao modo como o indivíduo interage com o mundo, uma vez que se refere a uma forma de viver que possibilita ao indivíduo sentir-se real e conectado com o ambiente. Então aqui está bem claro na questão da criatividade, que está relacionado ao processo de amadurecimento e ao modo como o indivíduo interage com o mundo. Então é a capacidade de criar, por isso está falando da capacidade de criar, que vem de criatividade. A criatividade vem de criar. Aí outro conceito, eu sou, que é o self, é um marco relevante. Então um marco é como se fosse uma divisão, é um início, no processo de amadurecimento emocional do indivíduo. Esse conceito refere-se ao momento em que ocorre a separação entre o eu e o não eu. Quando a criança ela vai se desmembrando da mãe,
porque tudo é uma coisa só. Então ela descobre que ela tem um eu e tem um não eu, que é a mãe. E depois vai descobrindo outros não eus. Então é isso que traz o texto aqui. Que possibilita que o indivíduo desenvolva um senso de identidade distinta e uma percepção clara de si mesmo em relação ao mundo externo. Ele vai se percebendo como um eu. Por isso que é eu sou. Aí depois vem a relação eu e não eu. Isso tudo conceitos winnicottianos, né, que está trazendo o texto aqui. Então trata-se de um aspecto importante no desenvolvimento emocional para o Winnicott, que é o eu e não eu. Essa relação se refere ao momento em que ocorre a separação entre o eu, o self, e o não eu, o mundo externo, o que possibilita o indivíduo começar a perceber o que é interno e o que é externo, e assim desenvolver uma identidade própria, diferenciada do ambiente. Só para ali, tem um eu seu em relação ao eu e não eu. O eu é o marco, o eu sou, onde começa. Depois, com o tempo, vai tendo essa relação entre o eu e não eu. Opa! Agora foi aqui. Deu tilt no celular. Do eu e não eu. Então, o mundo externo. Deixa eu ver se está o áudio aqui. Não, tá tudo certinho. Não sei o que houve aqui. Então, aqui, que possibilita o indivíduo a começar a perceber o que é interno e o que é externo, assim desenvolver uma identidade própria e diferenciada do ambiente. E aí vem o falso self. Isso também já foi trazido em estudos anteriores neste canal. Te convido a assistir também. Vou até fazer uma maratona aí. A enjoada aí, no caso. Mas te garanto que vai aprender muito. Então, o que seria o falso self? O Winnicott entende o falso self como uma estrutura defensiva que o indivíduo desenvolve para se adaptar a um ambiente que não possibilita a expressão do verdadeiro self. Trata-se de uma fachada que pode parecer funcional e até mesmo normal, mas esconde a verdadeira natureza do self do indivíduo. Essa adaptação pode levar o indivíduo a viver de acordo com as expectativas dos outros, enquanto suas necessidades e sentimentos autênticos permanecem reprimidos ou inexplorados. Então tá aí alguns conceitos winnicottianos. E levando em consideração, agora entrando no texto, saindo das definições, levando em consideração esses e outros conceitos, podemos perceber como o Winnicott valoriza o ambiente e as expectativas, o ambiente e as experiências iniciais da formação do self. Porque lembrando, o Freud e o Lacan, eles não levavam muito em consideração a questão, até o Freud trouxe isso das crianças, mas eles nunca consideravam a questão do ambiente, a questão externa da criança. Tudo era em função da criança, inclusive até a questão do complexo de Édipo, fugiu o termo, complexo de Édipo, tudo. Então Freud explicava a questão clínica, porque todo o desenvolvimento teórico de Freud veio da clínica. Só que tudo relacionava ao sujeito que estava atendendo. Nunca era o que o ambiente estava trazendo. Né? Então, como se todos nós fôssemos responsáveis por tudo, inclusive enquanto crianças. Já o Winnicott diz que não, nem tudo é responsabilidade nossa. Também a questão do ambiente faz diferença. Então, aqui fala, para ele, interações confiáveis e responsivas entre o bebê e a mãe, que é o cuidador principal, formam uma unidade simbiótica, são essenciais para o desenvolvimento de um sentimento de continuidade do ser. E o Dias ressalta que existir no mundo, sentir-se real e sentir o mundo real, estabelecer relações por meio de uma posição de ser, não são coisas dadas, mas conquistas do amadurecimento que depende de um ambiente suficientemente bom. Então a identidade para Winnicott começa a se formar por meio do que ele chama de verdadeiro self, e que vai emergir desse ambiente. Essa identidade verdadeira é constantemente ameaçada em situações nas quais o ambiente falha em ser suficientemente bom, resultando no desenvolvimento de um falso self. Na verdade, seria uma defesa nossa para se adaptar ao meio. Então, tudo depende do ambiente. Ao pensarmos se existiria uma relação entre as teorias winnicottiana e freudiana, de forma a integrar a teoria de desenvolvimento maturacional e o ideal do eu, chegamos à conclusão que sim, é possível relacioná-las, uma vez que a qualidade de desenvolvimento da identidade, conforme proposto por Winnicott, influencia diretamente como o ideal do eu é formado e internalizado. O verdadeiro self e uma identidade integrada propiciam a formação de um ideal do eu mais realista e alinhada com as necessidades autênticas do indivíduo,
enquanto um falso self pode levar à internalização de ideais que não refletem as verdadeiras necessidades do self. E aqui fala, podemos pensar, portanto, que um sujeito que não teve um ambiente mãe suficientemente bom, lembrando que não é uma questão que tem que ser perfeito, mas é um sentimento bom, um mínimo aceitável, digamos assim, sofrerá muito mais com as pressões do ideal do eu, formado por valores sociais, e não conseguirá se integrar e formar uma identidade sustentável para um self verdadeiro. Tem mais dificuldade. Será um sujeito que, para sobreviver, utilizará constantemente um falso self, em contrapartida daquele sujeito que tem ambiente /mãe suficientemente bom, ou bons, conseguirá se integrar formando uma identidade coesa. Esse indivíduo terá mais condições de suportar as pressões do ideal do eu com seu verdadeiro self. Vai ter a questão psíquica muito mais forte e consolidada, preservando sua identidade. preservando sua identidade. E a prática aqui, para finalizar, veremos agora um recorte clínico de como a ausência de um ambiente suficientemente bom na infância pode afetar a vida de uma criança e como o ideal do eu excessivamente rigoroso pode fazer mal ao sujeito se ele não estiver aberto à análise. Ressaltamos que todos os dados e números foram alterados para que a privacidade e confidencialidade fossem preservados. Rafael é o filho mais velho de um total de 5 irmãos. Não conheceu seu pai e sua mãe criou todos os filhos sozinha. Como a diferença entre ele e o irmão seguinte é de 7 anos, Rafael ajudou a criá-lo assim como todos os outros. Sua mãe ia trabalhar e ele ficava em casa cuidando de tudo e de todos. Quando chegava em casa, a mãe exigia que todas as tarefas de casa estivessem feitas e não admitia que o desempenho escolar fosse sacrificado. Olha que pressão, hein? Ele tinha que tirar boas notas. Sua mãe dizia que ele era o mais inteligente dos irmãos que deveria estudar para conseguir um bom trabalho e poder ajudar toda a família, jogando a responsabilidade nele. E aí seria uma projeção dela, do ideal, o eu ideal da mãe, nesse caso aqui. E assim ocorreu. Rafael, hoje com 53 anos, continua sendo o responsável pela família. Mas apesar do bom emprego, ele sente que ainda não está à altura das exigências maternas que ainda permanecem, apesar da mãe já ter falecido há 2 anos. E aí fica a questão do pensar aí para ti. E aí, finalizando aqui, só um resumo de tudo que foi visto na aula de hoje. Então, fica aí para reflexão, a questão da questão clínica. Espero que tenha gostado, tenha aprendido muito na aula de hoje. E aí te vejo na aula 3 e também em outras aulas aí já dadas. Então, até mais.